Boa tarde, Roberta. Tudo bem com você? Tudo. Que bom. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar realizando a entrevista com vocês, com a Lelo, de vocês estarem prestigiando o evento do Café com o Síndico. Muito Nós que obrigado. agradecemos a oportunidade que vocês nos deram de ter assim essa visibilidade na cidade de Piracicaba, né? Eu agradeço muito, em nome da Lelo, a oportunidade que vocês nos deram. Todos nós. Bom, vamos lá falar da Lelo? Vamos. Então, me explica mais o que é a Lelo? Como você pode definir ela? Definir a Lelo? A Lelo é uma administradora de condomínio, na sua essência, né? Com muitos anos de mercado e que com a experiência que adquiriu ao longo do tempo, né? Que são mais de 60 anos de experiência. Ela adquiriu a experiência na gestão de condomínio e o que eu acho que me encanta muito como funcionário da Lelo é a visão que a Lelo tem dos condomínios inseridos numa comunidade. Então, a gente não vê só o condomínio, a gente vê o condomínio que é inserido numa comunidade que vai trazer aí e a gente busca, né, melhorias para a vida do condomínio, para que a gente tenha aí uma resposta, inclusive, na onde os condomínios estão inseridos. Então, no seu bairro, na sua cidade, para fazer a diferença, né? Então, isso é uma situação que me encanta muito na Lelo. É a visão humanitária da Lelo, né? Sim, uma visão que, com essa pandemia que se passou, se perdeu um pouco dela, né? Então, na verdade, assim, o que a gente vivenciou, né? Uhum. Na pandemia era uma coisa que ninguém estava preparado para ela, que ninguém imaginava que a gente ia passar pelo que passou. E eu me lembro muito bem, né, que foi numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, veio a notícia que cada funcionário da filial saísse com o seu notebook e começasse a trabalhar na segunda-feira de casa. Né? Então isso, de repente, era assustador para quem ainda não conhecia toda a estrutura da Lelo. Então, eu vou te dizer que na segunda-feira nós começamos a trabalhar como se a gente estivesse trabalhando na filial. Né? A gente não sentiu essa diferença. A tecnologia que a Lelo implanta nos deu a possibilidade de continuar o nosso trabalho normalmente e os síndicos e os clientes também não perceberam essa diferença. Né? Então, eles tiveram a única diferença que a gente, na filial, sempre recebia a visita de muitos síndicos e durante a pandemia isso não foi possível. Mas a gente continuou dando o mesmo suporte, o mesmo atendimento, o mesmo colo, né? Que todo mundo também gosta de um colinho, né? Mesmo à distância. Porque a gente tinha a tecnologia já desenvolvida para que nos proporcionasse essa facilidade. Então, os nossos clientes não perceberam que a gente estava em pandemia. Que legal, que bom saber Foi uma disso. experiência muito boa, tanto que ela se prorroga até hoje, né? Então, assim, a gente não tem 100% de trabalho na filial. A gente tem aí os momentos que a gente vai para a filial para trabalhar, tem aí o atendimento presencial normal, mas os consultores, a gerência nem sempre precisa estar lá, porque a gente supre todas as necessidades à distância. Legal. Então a gente pode trabalhar home da mesma forma. E o ponto que você tocou, a tecnologia que a Lelo implanta. Qual seria essa tecnologia que a Lelo alia e implanta com a administração de condomínio? Como que funciona? Olha, em tecnologia, eu acho que a Lelo é imbatível nos dias de hoje, né? A gente tem aí uma gama de ferramentas que é muito difícil até de numerar, né? Então, as possibilidades que a gente tem. Então, começa pelo que é mais básico, que seria aí a questão do portal, onde os síndicos podem ter acesso em tempo real no que acontece na conta corrente do condomínio. Ele tem acesso em tempo real em todas as situações do condomínio.
Ele pode fazer as suas advertências, ele pode fazer as suas multas, se ele assim decidir que ele quer fazer. Ele pode fazer seus comunicados através do portal da Alelo, né? Então isso é uma coisa que a maioria das administradoras até tem. O diferencial nosso é que a gente tem aí a pasta digital, que é aquela pasta física de prestação de contas, né, que toda administradora tem que entregar para o condomínio, e a nossa é digital. E o que eu acho fantástico nesse sentido é que a pasta física ela fica restrita a conselho, a síndico e conselho. A pasta digital não, ela pode ser vista por qualquer condômino. Então, qualquer um que mora no condomínio, que paga seu condomínio, ele pode entrar e ele pode ver o que ele está pagando, né? Ou como ele está pagando, ele visualiza as notas fiscais, ele visualiza os pagamentos. Então, eu acho que esse diferencial, para mim, ainda é o maior, porque ele traz uma transparência, assim, incrível para os clientes da Alelo. Né? Sim. Isso é um grande diferencial que eu vejo, e não falo nem como só funcionário da Alelo, gerente da filial, né, de relacionamento, mas também como síndica. Eu sou síndica de vários condomínios e eu vejo que essa transparência é muito legal. Né? Porque a gente até não passa mais por aquela questão dos condôminos ficarem perguntando, mas gastou quanto, gastou o quê, no que gastou. Sim. Porque eles abrem a pasta, no 5º dia útil a pasta já está disponível, sendo que a pasta física às vezes chegava com atraso, às vezes chega dentro do próprio mês, mas mais para o final do mês. E aí não, no 5º dia útil do mês subsequente, todo mundo já tem a visibilidade da pasta. Então isso eu acho mais fantástico de tudo isso. Que legal. Aí fora isso, hoje a gente está implantando os aplicativos tanto para morador como para o síndico. Então o síndico ele tem na palma da mão dele todo o gerenciamento do condomínio. Ele pode estar onde ele quiser, aonde ele estiver, que ele tem ali a possibilidade de ver tudo o que está acontecendo no condomínio. Então ele controla as contas, ele vê o que está assim, projetado para pagamento, ele aprova as contas, né? A gente tem aí o token do síndico, então aquele síndico que ele quer ter a gestão na mão dele, ele quer aprovar as contas, porque ele quer ter segurança do que está sendo pago, é exatamente aquilo que ele gastou, ele tem o token que ele pode, através do aplicativo, estando aqui ou estando fora do país, ele pode estar acessando, ele pode estar aprovando as contas do condomínio dele, com a segurança que ele deseja, com a transparência que ele deseja. Ele vai indicar aonde ele quer, de qual conta contábil ele quer que retire aquele pagamento. Então, são situações que a tecnologia traz para facilitar a vida do síndico. E, por outro lado, o condomínio ele pode fazer as suas reservas diárias, ele pode pegar a segunda via de boleto, tudo através do condomínio. E outra situação que está sendo implantada agora também é a questão do gerenciamento de portaria, que a gente chama. Então, ali, através desse aplicativo, a portaria pode avisar os condôminos que chegou correspondência, que chegou encomenda, que está disponível para pegar. Ele pode estar avisando de visitas, de todas as situações de rotina de uma portaria. Hoje, os moradores têm o acesso digital. Que legal. Então, ele está onde ele estiver, ele vai saber que ele recebeu a encomenda, a hora que chegou e tudo mais, né? Então, isso também é uma ferramenta sensacional, né, que dá muita facilidade, não só para o síndico aí nesse sentido, mas também para os moradores. Os moradores têm aí o domínio do que acontece na vida deles dentro do condomínio. Sim. Assim como, olha, aconteceu, o síndico está em viagem, está fora, aconteceu aí de romper uma tubulação no condomínio, vai ficar sem água. Ele pode, na onde ele estiver, mandar um comunicado para todos os moradores. Pessoal,
fiquem atentos que vai acabar a água, que nós tivemos um problema e a gente já está resolvendo. Então a interação é muito grande. Sim. E fora isso, o que agora está sendo assim fantástico e a gente está procurando trazer aqui para Piracicaba é o Lelo Lab. O que é o Lelo Lab? O Lelo Lab é um laboratório onde pessoas de várias áreas, elas estudam as necessidades dos condomínios para serem inseridos na sociedade, na comunidade onde eles vivem. Então, tem condomínios que dizem assim, olha, eu tenho um espaço aqui, eu gostaria de aproveitar. Então, ele nos solicita a visita, os nossos colaboradores vão até o condomínio e ajudam a desenvolver um projeto para ser aproveitado aquele espaço. Então, olha, vamos fazer uma horta comunitária? Vamos fazer um serviço de compostagem? E por exemplo, vamos lá, implantar um serviço de compostagem. Nessa situação, você está agregando vários serviços à comunidade. Porque, de repente, você está diminuindo a coleta de lixo, o descarte desse lixo, você já está aproveitando, reaproveitando, e ele pode estar sendo usado na horta que você vai estar implantando. Sim. Então é um serviço muito legal que vai estar dando para os condôminos assim, maior integração. Porque a partir do momento que você mantém uma horta comunitária dentro do condomínio, você integra as pessoas. Né? Então você passa a conhecer o seu vizinho, que você até então não conhecia. Né? Existem condomínios que estão fazendo ali uma troca daquilo que ele pode, do que ele gera de riqueza, vamos dizer, né? Então, de repente, faz uma feira dentro do condomínio onde eu faço bolo, eu anuncio o bolo que eu faço. O outro tem uma empresa de vidros, então ele anuncia ali que ele pode estar colocando box, ele pode estar colocando estruturas de vidro dentro do condomínio. Então, entre os próprios moradores existe essa troca de serviço que facilita com que as pessoas gerenciem aí um laço de amizade mais assim estreito. Sim. Você pode gerar rendimentos dentro do seu próprio condomínio, né? Às vezes você precisa tanto de alguém para fazer uma manutenção elétrica na sua casa e um prestador mora do lado. E ele não sabe, ele está procurando fora, vai chegar uma pessoa estranha no condomínio para fazer esse serviço, quando o próprio vizinho dele pode estar fazendo. Então é uma interação muito legal dentro do condomínio nesse sentido. Então qualquer tipo de situações que o síndico gostaria de implementar no seu condomínio, se são situações que a gente não desenvolveu ainda, vai ser desenvolvida em cima daquilo que ele gostaria de fazer, né? Então são os projetos que a gente oferece. Então, eu gostaria de fazer o que ele gostaria, um sistema de jardinagem com irrigação, mas eu não sei fazer irrigação, eu não tenho dinheiro para gastar. Então, como que a gente vai resolver isso, né? E a gente leva para o cliente a solução. Então isso eu acho assim que é o mais incrível hoje, até porque a gente tem que entender que nós não somos isolados. Não. A gente está inserido numa sociedade e a gente precisa participar dela. E não adianta a gente querer gritar que está tudo errado se a gente não começar a resolver os problemas básicos que os condomínios têm em vida de poucas pessoas. Sim. Né? Então, existem problemas que podem ser resolvidos lá, que vão dar uma repercussão legal na sociedade, e que a gente cobra do outro, mas não faz a nossa parte. Então, nesse sentido, a gente está tendo a oportunidade de fazer a nossa parte. Sim, é muito interessante isso. É uma causa, uma ação muito nobre, principalmente além de dar voz para o síndico poder propor uma ideia, né, uma inovação de mercado, a integração entre os condôminos. Sim. Porque uma das coisas que nós mais vemos dentro dos condomínios é briga entre condôminos. Exato. Não ter, principalmente pandemia, eu moro em condomínio, gente, querendo ou não, o vizinho de cima reformando ou colocando alguma coisa, porque o filho começou a estudar em casa, tinha que fazer mais armário,
o de baixo acabou tendo um filho. Exato. O do lado adotou um cachorro para não ficar sozinho. E o do meio querendo trabalhar e fazer reunião. E esse do meio querendo xingar o de cima, o de baixo do lado. Querendo não, né? Xingando. Exato. E trazer essa integração para dentro dessa sociedade que é o condomínio. Vamos falar, não, ele tá o neném pequeno, em vez de criticá-lo, por que não ajudá-lo? Sim. O de cima tá fazendo novas estantes, por que não oferecer alguns livros ou uma aula, supondo que a pessoa seja boa em alguma matéria, trabalhe com isso, ajude. Sim. Traga um entendimento, um senso comum à comunidade. E na verdade, a gente precisa ter um olhar muito, muito carinhoso para isso. Sim. Porque as relações estão, assim, um tanto quanto desgastadas. Sim. A gente veio aí de uma pandemia, mas ela já vinha desgastada antes. E as pessoas não costumam olhar muito para a parte humanitária dos condomínios, né? Então, é assim, deu problema, aplica a multa, manda advertência, então, e aí gera mais conflito. E aí, se você tiver esse olhar mais humanizado para dentro do condomínio, isso vai refletir também aonde você está inserido, né? Então, hoje, às vezes, a gente vê que os condôminos passam pela portaria e nem bom dia falam para o porteiro que está ali, está cuidando do patrimônio deles, está cuidando da segurança deles. Saiu da casa dele para cuidar da sua casa. Exato. O síndico, muitas vezes, sai da casa dele para cuidar da sua casa e, por ventura, acaba tendo um problema no condomínio. O condômino vem, agride o síndico. O síndico não tem culpa, ele no caso comeu o condomínio até. E eu acho, isso é uma opinião minha, né? Eu vejo assim que os conflitos dos condôminos com o síndico cresceram muito. Sim. As pessoas eu vejo, né, que estão misturando um pouquinho a nossa realidade de política, nossa realidade que a gente está vivendo lá fora, com a situação do condomínio. Então, eles trazem para dentro do condomínio cobranças que, na verdade, a gente deveria cobrar lá fora, e contundente, porque a gente está vendo que precisa de existir essa cobrança. Mas isso não quer dizer que o síndico do seu condomínio ele está agindo errado também, né? Então, para que cobrar e para que agredir? Então, vamos entender o que está acontecendo, vamos conversar, vamos ver o porquê de determinadas atitudes ou determinados gastos, qual a necessidade, no lugar de você, sem saber o que está acontecendo, atacar, assim, desrespeitar, e a gente vê acontecer assim com uma frequência enorme nesses grupos de WhatsApp que hoje todo condomínio tem, que facilita por um lado, porque de repente traz a notícia muito rápida, mas por outro lado, gera muito desrespeito. Então as pessoas não têm, muitas vezes não têm consciência do trabalho que o síndico tem, da demanda que ele tem, de quantas vezes até ele abdicou de almoçar com a família para resolver um problema do condomínio, quantas vezes ele foi acordado à noite para resolver um problema do condomínio e ninguém ficou nem sabendo. Então atacar o síndico por quê? Né? Sim. Então essa visão humanitária a gente tem que trazer de qualquer forma para que a gente possa mudar um pouquinho o contexto da onde a gente está vivendo. Sim. Porque isso é coisa mais recente. Sim. Quando eu comecei a trabalhar na área de condomínio, a gente não via isso acontecer. O síndico era respeitado, as pessoas se tratavam com respeito, as pessoas iam na administradora e tratavam as pessoas que trabalhavam na administradora com respeito. Hoje, a gente vê um caminho inverso. Nós temos que reverter isso. Sim. Porque senão a gente não tem noção de como isso vai acabar. Sim. Né? E todos nós somos prejudicados por isso. Uma comunidade, quando um acaba fazendo algo, a consequência vem para todos. Vem para todos. E para o síndico, e quer fazer parte dessa comunidade que a Lelo traz, né? Podemos aqui chamar de até quase uma família. Sim. A causa Lelo. Sim. Como ele faz para entrar em contato com vocês, participar do Lelo Lab, ir em palestras e até fechar um contrato de administração com vocês? Olha,
específico para o Lelo Lab, ele nem precisa necessariamente ser nosso cliente. Certo. Né? Se um síndico que não é nosso cliente tiver vontade de conhecer e tudo mais, ele será bem-vindo. Então, como aqui em Piracicaba nós temos a filial aqui instalada, então qualquer síndico que queira fazer parte de todo esse projeto, ele pode nos procurar na filial, né? Ele pode ir até lá e solicitar uma visita, expor aquilo que ele necessita e ele vai ser atendido por qualquer pessoa que está ali, porque todos nós temos condições de atender a quem nos procura, né? Certo. E quem... não quero falar aqui, eu acho que eu gostaria de falar em São Paulo, então tem os canais, tem os e-mails, que são amplamente divulgados por conta das pessoas poderem entrar em contato lá. E no caso de, eu estou pensando em mudar de administradora, ou então um condomínio que está nascendo, ele pode nos solicitar uma visita, o nosso comercial vai até ele, vai mostrar todo o portal, vai mostrar para ele toda a nossa estrutura, o quanto transparente é o nosso trabalho. Não digo nem só o nosso trabalho em relação ao condomínio, mas quanto transparente é para os condôminos a gestão do condomínio. Sim. Então todo mundo tem, com muita transparência, através do nosso sistema, da alta tecnologia que a gente desenvolveu, para gerenciar as contas do seu condomínio, né? Então o síndico que tiver esse interesse, ele procure a gente na filial, ele entra em contato com São Paulo pedindo a visita de um comercial e a gente vai até ele. Certo. Muito legal, muito bom saber disso. Novamente, é uma causa nobre que a Lelo apoia. Sim. Parabéns pela causa. Sim. É uma coisa que nós precisamos ver muito e precisamos reaprender humanidade. Exato. Tá faltando, né? Tá, pouquinho. E aí é que tá, né? São duas situações bem contrárias, né? Porque, de repente, a tecnologia, ela ajudou tanto, mas, em contrapartida, ela afastou as pessoas. Sim. E aí, a gente está usando a tecnologia para agregar pessoas, né? Então, você vê que é um caminho que dá certo. Sim. Né? A tecnologia pode dar certo dessa forma também. É uma via de mão dupla, né? Exato. Mas que bom. Roberta, agradeço novamente por vocês estarem aqui prestigiando o evento, possibilitando nós realizarmos essa entrevista. E o meu muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês nos deram. Obrigado.